Bem-vindos ao Prosa Migrante, porque saúde mental de imigrante merece atenção. E umas boas risadas também. Aqui tem papo leve, risadas e aquela dose de psicoeducação para você não pirar de vez nesse rolê chamado migração. A gente fala sobre saúde mental de imigrantes, mas calma, sem aquelas palavras difíceis que parecem um trava-língua de doutor. Então pegue o seu café ou seu chá, se você já virou Irish, e vem com a gente aprender a cuidar da sua cabeça, enquanto tenta desvendar o país novo e as doideiras da vida. E aí, Bruna, me conta. A gente está começando o nosso podcast, né? Prosa Migrante, e nada mais do que falar sobre imigração e saúde mental, né? Sim, Por com que que certeza. você, por que que você decidiu imigrar? Nossa, mulher! Então, na verdade, era um sonho meu, né, desde sempre. Só que foi bem logo depois da pandemia, né, no pós-pandemia, que eu comecei a pensar que eu queria buscar uma coisa nova, uma coisa diferente, né, atender um nicho novo, né, no meu trabalho de psicóloga. E aí eu decidi fazer 6 meses de intercâmbio para poder entender como que é essa vivência no intercâmbio e tudo mais, né, de pessoas que moram fora do Brasil, quais são os sentimentos, as emoções e tudo. E aí eu falei, não, eu vou fazer um intercâmbio então, de 6 meses. Eu escolhi ir para Irlanda, porque lá eu conseguiria trabalhar e estudar, né, ao mesmo tempo, para ver como que essas pessoas vivem. E depois eu vou retornar para o Brasil e aí sim eu vou colocar o meu projeto, né, de psicologia em prática. Então foi basicamente por isso assim que eu resolvi, mas a minha ideia era só ficar 6 meses e voltar para o Brasil. E nessa ideia acabei estendendo para um ano e meio. Eu morei na Irlanda um ano e meio. Então, você foi com a intenção de ser uma expatriada e ficou como imigrante. Não, você voltou como expatriada e hoje você é uma imigrante, no caso. É, mais ou menos, porque na verdade hoje eu tô em Portugal, né? Mas a minha ideia também não é permanecer muito tempo aqui a princípio, né? Hoje a minha proposta aqui é diferente, depois eu conto, né? Mas a minha ideia é ficar um tempo e talvez ir te visitar, inclusive nos Estados Unidos. Estou aguardando esse encontro, gente. Também. Estamos começando um podcast. A gente, né, se conectou pela internet, então a gente nunca se viu pessoalmente, mas a conexão, ela, né, Ela bateu aconteceu, forte. Bateu forte. exatamente. E aí, só voltando um pouquinho, né, que você tinha comentado essa questão do termo aí de imigrante, expatriado, acho que é legal a gente falar para o pessoal, né, a diferença e tudo mais. Então, na questão do expatriado, né, é aquela pessoa que vai para algum outro país, né, um país estrangeiro, mas ela não tem a intenção ali de permanecer, né, de fato mudar a sua vida para aquele lugar ali. E o imigrante já é o oposto, né? Ele já vai com essa intenção mais de permanecer, de estabelecer uma vida e tudo mais. E no meu caso, eu fui para Irlanda com essa ideia de expatriada mesmo. Inclusive é o meu público-alvo hoje, eu atendo, né? Eu desenvolvi uma consultoria terapêutica para atender mulheres expatriadas. E eu não tinha a intenção de permanecer, né? Como eu disse, eu queria só ficar 6 meses e voltar para o Brasil. E aqui em Portugal é a mesma coisa, né? Eu não tenho interesse, assim, por enquanto, de permanecer, assim, por muito tempo, mas sim ter uma experiência. Eu acho que, por conta do meu projeto, vai me dar uma visão diferente, né? Uma bagagem bem bacana aí. É isso. Acaba que os expatriados, normalmente a gente pode dar como exemplo os intercambistas, né? Quem vai, por exemplo, para a Irlanda e tem tempo para acabar o programa, au pair aqui nos Estados Unidos. Uhum. Então, tem muitas pessoas que vão, né, como expatriados por empresas. E já o imigrante é aquele que realmente ele vai para outro país querendo mudar de vida, querendo permanecer lá. Exatamente, exatamente. E você, Luísa, me conta. O que que te levou a morar nos Estados Unidos? Desde, eu acho que 2 anos, meus irmãos moram aqui. Eu tenho 2 irmãos que já moram aqui esse tempo todo. E eu tenho mais uma irmã que sempre foi e voltou, sabe? Hum. Meu coração, então, sempre pertenceu um pouco aqui, aonde eu moro hoje, se chama Bridgeport. Porque tinha um pouco da minha família, um pedaço de mim. Meu pai também chegou a vir a ficar 8 anos aqui. Eu fiquei 8 anos sem ver o meu pai. Nossa. E aí, querendo ou não, né, aquela curiosidade sobre o que é morar fora sempre teve dentro de mim também. Certo. E quando eu
formei na minha primeira faculdade, que foi em 2016, eu vim para o novo. Eu acreditava que eu precisava de um novo começo, que eu precisava de uma coisa nova. Uhum. E eu simplesmente formei e comprei passagem em 20, questão de, tipo, 20 dias, sabe? Eu Sério? comprei. Então não teve um planejamento aí, vamos dizer assim. Eu acho muito importante, porque ao contrário de você, eu não tive nenhum plano migratório. Eu não sabia o que me esperava, não sabia como era aqui. Eu já Eu só tinha fui. vindo, eu já tinha vindo em Bridgeport pro aniversário dos meus irmãos, mas eu não tinha, tipo, como é, pesquisado como era morar aqui, de fato. Sim, sim. Entendo. É, eu já fui um pouquinho diferente, né? Você comentou da sua formação, né? Eu também sou psicóloga, eu sou formada desde 2017. E, na verdade, eu tive um planejamento, assim, né? Eu comecei a pensar no intercâmbio e tudo mais, fui pesquisar ali o local, né, que daria para eu ir. E aí eu entrei em contato com 20 agências de intercâmbio. E teve uma semana que eu fiquei quase louca, assim, porque eu achei que eles iam demorar para responder e eles começaram a responder logo e tudo mais. Mas, enfim, nesse meio tempo, a que eu mais me identifiquei foi a Blue Intercâmbios. Inclusive, hoje eu tenho uma parceria muito bacana com eles, né? Eu atendo ali os intercambistas, né, da Blue. Enfim, e foi a que mais me chamou atenção e a que fez o meu sonho se tornar realidade, vamos dizer assim, né? Me aproximou desse sonho, na verdade. Então, eu fiquei por aí uns 2 anos, mais ou menos, me planejando, pesquisando, pagando intercâmbio, que eu dividi em 1 milhão de vezes. E aí, eu fui tirando informações com eles e tudo mais. Então, assim, no meu caso, eu já tive um planejamento financeiro, inclusive, também, né? Emocional, fiz terapia para isso, que eu acho super importante, né? A gente chegar preparado num outro país, não só financeiramente, mas emocionalmente falando também, né? Gente, você falou um ponto aqui muito legal, porque ao contrário de você, eu não tive planejamento real nenhum. Sim, E sim. quando eu vim pra cá, eu tava passando por eu tinha acabado de ser diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, né, com TAG. Eu estava Uhum. tomando o remédio Olha só. e eu não procurei nem psicólogo, nem psiquiatra. Eu simplesmente Aham. fui no neurologista, ele me passou um remédio Uhum. e eu não tive um acompanhamento, porque eu logo em seguida eu vim pra cá Uhum. e achei que tava melhor, eu parei de tomar o remédio de um dia pro outro. É mesmo? A minha primeira graduação foi publicidade e propaganda, então, de fato, eu não tinha Hum. muito contato com isso de psicologia. Até Sim. então, eu achava que psicologia era doença de rico, né? Que Uhum. tinha Sim. tempo de ficar em casa e ser Sim. ator. Então, eu não acreditava muito, mas eu vim pra cá sem preparação emocional, Uhum. porque eu tava com vários sintomas, como apertos no peito, eu fui em médico fazer exame, Uhum. eu achei que eu tinha problema de coração, mas não, era só, né, crises que eu estava tendo, com medo de morrer, um toque, né, Sim. compulsivo, meu Deus, eu vou morrer, e cheguei a deixar todas as minhas senhas com a minha prima, se eu morresse, ela tinha minhas senhas. Uhum. E então, eu acho que a minha única preparação que eu fiz foi isso, deixar minhas senhas com a minha prima. Enfim, né? Então, eu até fiz um documento e deixei com a minha mãe lá também, né? Caso acontecesse alguma coisa, uma procuração, né, no nome dela, passando assim, ela pode resolver qualquer coisa para mim no Brasil e tudo mais. Então, assim, foram coisas que eu fui pesquisando, sabe, ao longo do tempo, fui descobrindo, fui vendo vídeo na internet, conversando com a Blue e tudo mais. E para mim foi, assim, um tempo de muita ansiedade, sabe? Eu falo que é como se eu não quisesse mais fazer um plano tão longo, assim, a longo prazo, né? Foram 2 anos aí de planejamento e para mim foi muito bom, porque me ajudou na minha chegada lá, né? Mas ao mesmo tempo também foi um pouco sofrido aí, porque eu fiquei muito ansiosa, eram dias que eu queria muito estar lá e outros dias eu não queria mais ir, né? Logo no final, assim, já do planejamento, quando faltava mais ou menos uns 2 meses, a passagem já estava comprada. Eu confesso que eu fiquei com muito medo e eu não queria mais ir. Eu queria ficar porque a minha vida no Brasil estava estável. Quando eu iniciei o planejamento, foi logo após a pandemia, então as coisas ainda estavam bem bagunçadas, né? Conturbadas e tudo mais. Mas em 2 anos a nossa vida muda demais, Com né? certeza. E aí eu já tava estável na minha carreira, atendendo presencial e online, né? Então eu já estava ganhando um valor satisfatório. Aí eu falei, não vou fazer isso. Mas alguma coisa me falava, não vai sim.
sabe? Experimenta. E como a minha ideia também era ficar só 6 meses, eu falei, bom, 6 meses eu consigo ir lá buscar a experiência que eu quero e volto para colocar o novo projeto em prática, né? Que bom que você foi. Sim, com certeza, eu iria 1000 vezes. Eu falo que o plano migratório ele é muito importante porque eu não fiquei legal quando eu vim em 2016. E eu agradeço a Deus muito por isso, porque eu não pesquisei nada, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu não sei aonde eu descobri que eu poderia estender meu visto de turista por mais 6 meses. E eu fiz isso. Quando estava acabando esse período de 1 ano, eu falei assim, eu não quero ficar ilegal, eu quero conhecer o mundo. Então, eu acabei que eu optei por imigrar, né, para Irlanda. Sim. Depois eu conto detalhadamente, mas qual ponto que eu quero chegar? Que, por eu não ter pesquisado, eu não sabia que existia a possibilidade de um visto de estudante aqui no país, de você trocar o seu status. Eu não sabia que existia a possibilidade do programa de au pair. Eu não sabia da possibilidade de um Eber 3, que hoje você consegue, entendeu? Tipo, o Eber3 você aplica, é complicado o processo? É, mas tem empresas grandes que trabalham só para aplicar o Eber3 para você, entendeu? Então, graças a Deus eu não fiquei legal, hoje eu tô, né, seguindo esse processo que se eu soubesse talvez eu teria feito antes, mas o plano é importante por isso. E se eu tivesse feito um plano migratório emocional, eu ia ter consciência que não era a hora de eu vir para o país. Porque quando eu cheguei aqui, as minhas ansiedades, as minhas angústias, elas mudaram só mudaram os problemas. Mas a minha maneira de lidar continuou a mesma. Eu continuei ansiosa, eu continuei, né? E eu fui trabalhar em um bar, onde eu ganhava $2 para beber a cada drink que eu tomava. Então, isso foi uma válvula de escape para mim, né? Porque eu utilizava muito álcool para anestesiar toda aquela angústia, insegurança que eu tinha dentro de mim. E hoje, como psicóloga, eu entendo como que as pessoas buscam, ou na comida, né? Ou na bebida, uma anestesia, né? um refúgio. Ou até em compras, para aliviar um pouco dos sentimentos. Então, sim, o plano migratório, gente, ele é muito importante. E eu vejo que a diferença entre uma pessoa que tem um plano migratório e uma pessoa que não tem plano migratório, normalmente são as pessoas impulsivas, né? Eu conheço pessoas aqui nos Estados Unidos que vieram pelo México sem tentar o visto, porque o visto estava demorando muito e elas queriam para ontem. Sim, com certeza. É extremamente importante. Eu acho que faz a diferença também até no nosso processo de adaptação, né? Não quer dizer também que você vai com um plano migratório que vai ser tudo mil maravilhas. Não, não vai ser, né? E exatamente foi o que aconteceu comigo. Por mais que eu tenha me planejado, acho que a gente não tem noção da complexidade emocional que é você mudar de país, né? Quando eu cheguei na Irlanda, eu inicialmente, né, naquela fase de lua de mel, vamos dizer assim, né, que a nossa adaptação era dividida por várias fases. E eu entrei nessa fase inicial aí de lua de mel, onde era tudo interessante, era tudo bonito, era tudo diferente, né? Tive vários choques culturais positivos ali no início. Nossa, eu lembro que eu cheguei lá e eu vi quando o caixa eletrônico era na rua. Eu falava, gente, como assim o caixa eletrônico tá na rua? Não tem nenhuma proteção. Eu não conseguia tirar o meu dinheiro ali. Aqui é drive-thru, você tem noção? Aí você vai no carro, assim, ó. Que loucura. Então, coisas assim que pelo menos eu não tinha visto isso ainda, né? Não tinha vivido isso. Mas depois que a gente entende que você está naquele lugar e não é como turista, né? Porque é muito diferente a nossa visão de turista, a nossa visão de morador. Eu sempre tento deixar isso muito claro nos meus atendimentos, assim, né? Porque às vezes a gente acha que vai chegar e vai ser tudo lindo, vai ser tudo perfeito. E muitas vezes até como turista não é, né? E como morador a gente precisa entrar em contato com as burocracias do país. E foi quando eu comecei nesse processo das burocracias, porque na Irlanda você chega e agenda o teu visto, né, na imigração, e você vai lá para poder eles darem o carimbo no teu passaporte. Jane Abbey, não é? É o Jane Abbey, não é? Fala. É. E aí, eu tive muita dificuldade no início, porque eu não falava inglês. Eu não falava nada, eu me preparei, né, fiz o plano, tudo, estudei um pouquinho de inglês, achei que era suficiente, mas assim, era nada suficiente, né? Quando eu achei que eu soubesse pouco, quando eu cheguei lá, eu vi que eu não sabia era nada. E isso dificultou muito no início para mim, eu não conseguia resolver as minhas coisas, né? E, nossa, eu tive um
uma ida na imigração muito complicada ali, porque eu não conseguia entender o que eles falavam e tudo mais, enfim. Então, todas essas burocracias, todas essas dificuldades foram me desanimando logo no início mesmo, né? Depois de, sei lá, 2, 3 semanas ali, eu já caí em mim que eu não estava ali para poder passar alguns dias e ir embora para casa, eu teria que ficar inicialmente 6 meses. Teria que ficar entre aspas, né? Que era aquilo que eu me propus e tudo mais. Mas, enfim, o início eu achei que foi complicado, É, mas eu comecei a fazer terapia e eu acho que a terapia me ajudou bastante, assim, a permanecer. eu tenho uma frase que eu amo ela e eu levo pra vida, que é previsível, ter imprevisto. Então, a vida, tudo que às vezes sai do meu controle, eu paro, é previsível não ter imprevisto. Porque a gente acredita que tudo vai ser como a gente espera, né? E acaba que não. Exatamente. É, eu lembro que quando eu fui pra Irlanda, a maior ansiedade que eu tinha seria passar pela imigração. Que a Uhum. imigração da Irlanda tem fama de ser muito pior do que dos Estados Unidos, por exemplo. Olha só, isso eu não sabia. Mas, no caso, Interessante. porque os fiscais, tipo assim, nos Estados Unidos você já tem visto, né? Você tá passando por ali, Sim, sim, aí você já foi pré-aprovado pra estar ali. sim. Aí, a Irlanda não, você chega e você chega lá, o cara pode simplesmente olhar pra sua cara e falar, você vai voltar pra casa. Exato. Era o meu medo. Eu falava, gente, e se ele falar isso eu não entender? Né? Porque eu acho que o idioma, né, ele, querendo ou não, ele é uma barreira, né? E é claro que a gente tem como vencer isso e tudo mais, mas quando você está vivendo ali, quando você está escutando uma pessoa falando um monte de coisa, você não está entendendo aquilo foi me gerando uma ansiedade. Eu falo, gente, eu não quero ficar aqui. As pessoas não falam a minha língua, elas não se comportam como eu me comporto, sabe? E eu acho que, pelo menos para mim, assim, no início eu tive muita crise de identidade, né? No sentido de, e agora? Será que eu posso falar isso? Será que eu não posso? Mas eu sou assim, mas eu não consigo me comportar dessa maneira porque, bom, sabe? Então, E você comentou que, ali atrás, que a terapia te ajudou muito. Aonde a terapia entra nessa crise de identidade que você teve? eu acho que ela foi me ajudando a entender que eu estava passando por um processo de transformação muito forte. E que eu não era, enfim, com toda certeza, eu não sou a mesma pessoa que saiu do Brasil pela primeira vez, né? E só que coisas que já estavam estabelecidas para mim, elas foram modificando, coisas que eu já me comportava dessa forma, que eu já gostava. Até nas minhas roupas, por exemplo, eu não conseguia mais me enxergar naquilo. Eu saí do Brasil com 2 malas de 23 quilos e uma de 10 quilos e uma mochilinha. Hoje eu me arrependo de ter levado tudo isso, não tinha necessidade, né? Mas eu acho que foi uma forma que eu encontrei também de me sentir mais seguro saindo dali, né? E a terapia ela veio me ajudar na questão de me explicar que eu estava passando por um processo de transformação interna, né? Porque eu falo que a nossa mudança ela não é só geográfica, ela é emocional também, né? A gente passa por transformações incríveis ali. Eu falo que, nossa, para mim foi um divisor de águas assim na minha vida de verdade. Eu de fato não sou a mesma pessoa, sabe? De que eu saí. É, e esse negócio de cultura porque eu sinto que quando eu estou nos Estados Unidos, eu não tenho tanta diversidade cultural, né? Igual Ah, sim. eu tive na Irlanda. E na Sim. Irlanda eu tive a oportunidade de morar com indiano, com Irish, com Uhum. italiano. Então eu pude ver como, de fato, cada cultura e como que a cultura importa, o ambiente importa. Com Porque certeza. cada um vai se comportar de uma forma. Exatamente. Engraçado, né? Mas é uma coisa que todo brasileiro bate na tecla, que é a questão do banho. Eu estranhava Uhum. muito Sim. o fato deles, por exemplo, eu cheguei a ser au pair, morar na casa, e a mãe me proibia de dar banho todo dia porque eu tava tirando um anticorpos da criança. Olha só. E às vezes a Interessante. criança suada, eu levava ela no quarto Uhum. e eu passava, tipo assim, wipes, né, no corpo dela. Sim. Eu fui morar numa casa de uma mãe, né, eu fui ser au pair, que ela era muito natureba, né, Uhum. tipo, coisas sem glúten, era tipo, muito natural mesmo. E Sim. ela veio me questionar a quantidade de banho que eu estava tomando no dia. Você estava tomando? Olha Sim. só. Ela achou Mas não, estranho mas aquilo. ela não foi me questionar de, tipo assim, você tá gastando muita água. Ela foi me Tipo, por questionar que você fazia preocupada. isso? Tipo, Aham. isso faz mal pra sua saúde. Então, é muito louco. Sim. E como que o ambiente muda. E aí, quando você fala de identidade, eu lembro, nossa, mas será que eu tô errada em tomar essa quantidade de Aham. banho? Exato. É isso aí. A gente começa a se questionar de coisas de padrões que já estavam bem estabelecidos e que a gente aprendeu da nossa cultura. E uma coisa que você estava falando, eu pensei, lembrei, né? De
antes de eu ir pra Irlanda, eu escutei uma frase que ela falava assim, você vai aprender que a sua verdade não é a única verdade. E isso batia na minha cabeça. Eu falava, gente, como assim? Eu não conseguia entender aquilo direito. E exatamente por isso, por ter convivido com outras nacionalidades, eu falei, realmente, sabe? Não é porque eu me comporto dessa forma, porque eu acho que isso é certo, porque eu faço isso, né, a minha vida inteira, que as pessoas têm que fazer igual, né? E eu comecei a aprender a ser muito mais observadora do que falante, porque eu sempre fui da comunicação, de falar, de me expressar, e eu acho que a Irlanda me ensinou muito a ser mais observadora, principalmente no início ali, né? Sim. Meu primeiro emprego foi como segurança de estádio de futebol. Meu Deus! Uma equipe Irish, assim, eu não conseguia entender o que eles falavam. Tinha vezes que eu ficava na rua e eles queriam que eu desse informação, só que eu não sabia nada, né? Enfim, superei esse desafio aí. E aí eu fui trabalhar de cleaner, num office. E eu acho que o trabalho de cleaner, o que ele mais me ensinou foi essa parte da observação ali, né? Eu não conversava com ninguém, porque as pessoas não falavam comigo, e eu também, por não ter o idioma, eu não conseguia abordar ninguém para falar. De vez ou outra ali na cozinha, alguém entrava e tentava falar comigo, mas quando eles percebiam que eu não tinha, né, como compreender, um até insistia um pouco mais, ele falava devagar, usar algum outro tradutor, porque ele queria conversar comigo ali. Mas de minha iniciativa eu não tinha. Que, pelo Foi, contrário, não é nada parecido com a minha personalidade, pelo contrário, eu gosto de chegar e conversar e abrir espaço e tudo mais. exato. Eu já tive essa. Eu acredito que o meu choque de realidade mesmo foi quando eu fui pra Irlanda. Porque quando eu Uhum. cheguei em Bridgeport, eu fui pra casa da minha irmã, meu irmão morava aqui, Sim. eu fiz amizade. Então, quando eu saí da casa da minha irmã, eu já tinha meio que uma rede de apoio, né? Até de amigos e tudo mais. Eu namorava na época. Então, tipo, eu tinha. Eu era mais bem estruturada. Quando eu Uhum. cheguei na Irlanda, né, com a agência, a gente chega lá com 2 semanas. Ó, Sim. a gente chega lá e a gente tem acomodação por duas Por semanas. 2 semanas, exato. Depois de 2 semanas, você tem que, tipo assim, achar Com seu você e canto ali. Deus. Exato, senão você vai pagar um hostel é absurdo, e aí fica aquele Sim. desespero nas 2 semanas. Eu Uhum. acho que eu andava em média 15 quilômetros por dia, porque Dublin a Procurando gente faz casa. tudo, a gente faz tudo a pé, né? Então eu ando procurando casa. E aí, se eu fosse mais observadora, talvez eu não teria caído na cilada que eu caí. Hum. Porque eu fui com duas amigas, né, do Brasil, de Juiz de Fora, e quando a gente chegou lá, a gente queria muito, em 2 semanas, de achar um lugar que as três pudessem morar juntas. Aham. Eu te pergunto, existe essa possibilidade para um recém-chegado, Bruna? Nossa, muito difícil. É muito difícil. A gente sempre vai para uma casa mais ou menos ali, depois que você vai se encontrando, né? Eu acho que isso até gera um pouco de ansiedade, porque é como se a gente quisesse manter mais ou menos o padrão de vida que a gente tinha no Brasil, ou então a gente espera que vai ser um pouco melhor do que a gente tinha no Brasil, e a realidade muitas das vezes não é essa, né? Exato. E aí a gente chegou num apartamento que eu encontrei através de grupos, Uhum. e coincidentemente as 4 vagas do quarto, porque era um quarto com duas beliches, estavam Uhum. sendo esvaziadas, Olha, liberadas. qual Aí a você fala, chance, caramba, né? qual- gente, vamos falar. Um problema existia ali, né? A gente só Uhum. precisava saber qual era o Exatamente. problema, né? Exatamente isso que eu ia falar. Algo de errado não está certo. E aí, quando a gente foi morar, eu e as meninas, a gente foi morar ali, era uma casa pequenininha, onde o dono da casa morava na sala, dormia na sala. Sim. E ele era um indiano, eu nem gosto de ficar falando muito nacionalidade pra não, né, tipo, é por Uhum. conta que ele era indiano. Não, ele era um Sim. indiano, coincidentemente, e Uhum. ele meio que assediava, né? Olha Ele só. olhava com um olhar pejorativo, ele chegou a Uhum. passar a mão em uma amiga minha. É isso. Teve várias situações super desagradáveis. Uhum. Então, eu com menos de um mês, eu acho que deu 1 mês e meio. Eu passei a minha vaga e eu fui ser au pair e morar na casa de uma pessoa, porque eu realmente não aguentava mais ficar lá. De Sim. início, de um certo lado, foi muito bom morar com as meninas. Eu morava em Dublin 1. Tipo, eu tava Olha perto só. da escola, tava, Bem né? perto, bem no centro. Eu cheguei morando em Dublin 1, perto da minha escola, né? E alguns defeitos aquela casa tinha que ter. Sim, porque... exatamente. Eu falo a saga da casa, né? Eu também cheguei com 2 semanas de acomodação e aí comecei a procurar e tudo. Só que assim,
por eu ter feito essa questão do plano, né, vamos dizer assim, eu já sabia mais ou menos ali o que que eu queria. É claro que, obviamente, quando você está indo para outro país, você tem que ter uma certa flexibilidade, né, que é uma coisa também que eu trabalho com os meus clientes bastante, porque não adianta a gente colocar como se fosse uma receita de bolo. Isso eu não aceito, isso eu aceito, não, não. Alguma flexibilidade você tem que ter. Porém, eu já tinha pensado porque assim, eu sou mineira, eu fiz faculdade em São Paulo. E o que que me desanimou na época de ficar em São Paulo? No meu caso específico, é porque eu comecei a morar perto e de repente eu fui morar muito longe, sabe? Morava em Guarulhos, trabalhava na Paulista, então era super longe. E eu falei, eu não quero repetir esse mesmo erro agora na Irlanda. Então eu já tinha isso mais ou menos pré-estabelecido, sabe? Olha, eu quero morar, não precisa ser exatamente no centro, mas numa distância ok ali, que eu consiga me locomover, ir para casa se eu quiser mais tarde e tudo mais. Enfim, que tenha transporte, né? E aí eu meio que fechei um pouco essa questão da procura, né? Até cheguei aí em 2015, por exemplo, procurar uma casa que era muito boa, inclusive, mas não deu certo. Mas eu já consegui também uma casa no centro. Eu comecei a morar no centro. Eu fui morar em Dalkey quando eu virei ao pé. Eu fui morar em Dalkey, eu tinha que pegar o trem mesmo, não era nem Lua, e Então, era da 40 minutos. Era o Dart, era 40 minutos. Mas Dalkey era lindo, tipo assim, era então. tipo, eu sentia que eu estava na Irlanda. Porque Uhum, ali, onde eu morava, na Parnell, né, em Dublin 1, eu tinha, tipo, lojas brasileiras, é muito aquele. sim, exatamente. Tem Então, tudo. a minha época de au pair na Irlanda foi a época que eu realmente tive uma imersão na cultura deles, né? De aprender certos costumes e tal. E eu achei muito legal um ponto que você falou sobre a língua, que Uhum, você não falava inglês. E eu não sim. falava inglês quando eu cheguei na Irlanda. Ah, você morou nos Estados Unidos. Gente, eu fiquei só na comunidade brasileira. Uhum, Eu vim, exato. tipo, eu saí do Brasil e vim para um estado no Brasil longe, porque eu Uhum, só tive contato com brasileiro morando aqui, na época. E sim. quando eu cheguei na Irlanda, eu tive um chefe super grosso, que ele me tratava, tipo assim, às vezes muito mal. E Uhum, eu fui obrigada a aprender o inglês para saber me comunicar com ele. sim. Porque Uhum. ele era uma pessoa, tipo, maleável, mas você precisa, né, Pra chegar num entender, né? acordo, conversar. Então, como uma forma de defesa, né, de me defender, porque se eu não soubesse falar, eu teria que aceitar tudo que ele estava me Uhum. propondo. Então, Eu fui aprender o inglês, estudar o inglês, e foi quando eu perdi o medo de falar, né? Porque aí agora, minha filha, você manda eu parar de falar se for necessário. é muito engraçado isso que você falou, né? Porque quando eu tava pra sair da Irlanda, isso também é um assunto ali para um outro podcast, né? Eu trabalhava num restaurante americano e tudo mais, e foi ali que eu acho que eu consegui me desenvolver mais. Mas eu cheguei no final do meu intercâmbio, digamos assim, com essa sensação de que eu, de fato, não aprendi tudo que eu gostaria de ter aprendido, sabe? Eu acho que eu saí do Brasil com uma ideia de que em um ano, sei lá, em 6 meses, na verdade, que a minha ideia era 6 meses, né? Que eu já ia voltar meio fluente ali e tudo. E eu fiquei um ano e meio e não foi muito bem assim, né? Então, hoje eu consigo me comunicar, conversa e tudo mais, mas não é da forma como eu gostaria. Por quê? Porque quando eu cheguei, eu acho que foi até uma forma de me sentir pertencente ali. Eu acho que cada um usa os seus mecanismos de defesa, né, para poder conseguir permanecer ali naquele lugar tão diferente do nosso, né? E, e eu comecei, né? Eu falei que eu trabalhei de segurança, de estágio, depois trabalhei como cleaner. E aí eu tive uma oportunidade num restaurante brasileiro também, para ser garçonete lá. E ali eu consegui ter um pouco mais de contato com o inglês, porque por mais que 90% da população que frequentava o restaurante era brasileira, eles sempre levavam amigos, familiares, enfim, namorado e tudo mais, que não eram brasileiros. Então eu precisava ali na mesa me comunicar em inglês. Então eu acho que eu consegui, né, ali naquele momento, pelo menos entender o que eles falavam e tudo mais. Mas assim, é um processo, né? Eu tô falando tudo isso por quê? Porque é tudo um processo. Não adianta a gente já querer chegar sabendo tudo, resolvendo tudo, no melhor emprego, na melhor casa. Não é assim, né? Exato. Por isso a gente sabe que é tudo um processo. É claro que existem pessoas que conseguem, existem, mas a gente precisa ter essa flexibilidade, né? Mas é a exceção, não é a regra, né? Exatamente. É Exatamente. previsível ter imprevistos. Eu sempre lembro dessa frase. É previsível ter Sempre imprevistos. existe. Exatamente. E, enfim, aí, né, eu tava falando da questão do restaurante brasileiro, assim, eu acho que ali meu maior ensinamento foi aprender a
fazer as coisas mais rápido. Eu acho que eu era muito lenta, e aí eu comecei a fazer as coisas mais rápido, mas assim, de alguma forma eu coloquei a psicologia ali dentro também, sabe? De conseguir entender a pessoa, às vezes uma pessoa que chegava um pouco mais irritada, um negócio assim, eu respirava fundo, né? Muitas vezes isso era em inglês, que eu acho que é pior ainda, né? Eu falava, não, calma, vamos tentar entender o porquê. Talvez ela esteja meio nervosa, mas o negócio não é comigo e tudo mais. Enfim, mas quando não era na nossa língua, né? Quando era em inglês, assim, eu falava, gente, eu não vou conseguir dar conta disso, sabe? E dei conta disso. Foi uma experiência muito bacana ali pra mim. Eu acho que faria 1000 vezes, sabe? De novo. Claro que os dias são difíceis, né? Na questão do intercâmbio, enfim. Não só do intercâmbio, mas de morar fora mesmo. A gente passa por diversos desafios. Eu falo que coisas que no Brasil não eram desafios pra gente, ali passam a ser, né? Eu lembro de um dia que eu surtei. Ai, gente. O Renan, meu amigo, se estiver escutando isso daqui, ele vai lembrar desse dia. Eu estava na escola e aí eu precisava colocar crédito no meu celular, porque eu não tinha internet na rua nem nada. E eu tentei colocar no mercado e não consegui. E eu já saí do mercado assim. Uma coisa simples, é chegar, pedir um crédito e tudo mais. Eu não sabia nem como falar isso. E eu lembro que desse dia, quando eu não consegui, eu falei, eu cheguei pra ele e falei, olha, amigo, eu não consigo nem colocar crédito no meu celular, que era uma coisa que era automática no Brasil. Eu tinha um plano que debitava todo mês na minha conta, então eu nunca me preocupei com isso, né? Então, assim, foi um desafio que se eu tivesse no Brasil, eu não teria passado. Por mais que eu não tivesse conseguido, eu ia perguntar e a pessoa ia responder, ia me explicar, só que a pessoa me explicou e eu não consegui. E ali, essa pequena coisa quase me fez desistir do meu intercâmbio no início. Eu falei, eu vou embora daqui, eu não consigo me comunicar. Uma coisa besta, A né? Bruna, Tão a Bruna, amoroso. a Bruna Marquezine, ela tem uma entrevista que ela fala que ela fala inglês fluente, né? E Uhum, que ao invés de ela prefere se expressar em português, porque ela sente que ela não sabe se expressar, mesmo falando fluente, da mesma maneira no inglês, né? exato, E ouvindo você falar isso agora, me traz muito sobre um pouco do que é o luto migratório da língua, né? Porque exato. quando a gente fala do luto, quando a gente entende luto muito quando a gente perde alguém, né? Perde Uhum, uma pessoa. Mas o luto migratório, ele é tipo quando você perde uma parte de si, né? uhum, Que é meio com que. certeza. Porque o luto é um processo emocional que ocorre após a perda de alguma coisa. E a gente pode estar perdendo a forma de se expressar quando a gente fala da língua, né? Com certeza. Então, quando a gente não consegue se expressar, não se acha tão legal igual você se acha no inglês, Uhum, isso aí. a gente entra em conflito, onde você fala, né, da identidade em si. Com certeza. Você sentiu isso quando você chegou nos Estados Unidos ou na Irlanda? Eu senti, eu vejo hoje vários momentos que eu senti algum tipo de luto migratório, né, porque Uhum, são 7. Mas até hoje eu sinto que eu não sei me comunicar em inglês, me expressar, ser tão uhum, divertida, fazer piada igual eu saberia em português, sabe? Eu tenho um pensamento em português, tipo, sarcástico, muito rápido, e no sim. inglês é tipo, ai meu Deus, eu me vejo parando e falando, eu poderia ter falado de tal forma, É, né? exato. A gente fica remoendo aquilo, né? Retomando aquelas frases, aquela conversa. Exato. E uma coisa que eu senti, porque quando eu fui para Irlanda, eu senti que a Irlanda era o lugar. Eu já tive um pouco mais de plano migratório, porque eu estava indo com Uhum, duas amigas e a gente procurava muita coisa e tal. E eu tive sim. 9 meses para me organizar da decisão de ir e da ida. Então eu me preparei, né, de questão de JNB, essas coisas melhor. Tanto que eu já cheguei lá, com 15 dias eu tinha meu JNB baixado, porque eu tinha marcado do Brasil. É, então, mas para mim o luto migratório que eu tive muito forte na Irlanda foi de amizade. Ai, Por, sim. por Uhum. quê? Porque lá é um país que vai intercambista, então a cada 8 meses renova as pessoas, né? Então as pessoas, você criou Exato. um laço forte de amizade, vai embora, aí você Uhum. perde aquela turma de amigos e aí você começa mais uma. E Mais aí, um. quando chega no final desses 8 meses de novo, você perde de novo aquela turma de amigos e tem que ficar renovando, né? Sim. Então, isso foi muito difícil para mim, porque quando chegou na última renovação, eu já estava morando em Dublin 24, eu estava morando muito longe. Longe. Então, eu, tipo, para ir para a escola era 1 hora,
tipo, tudo dificultava, né? E eu tava trabalhando muito mais do que as 40 horas permitidas, porque eu era babá, eu trabalhava de delivery, eu já Uhum. estava com uma empresa de marmita com meu ex, então a gente não tinha tempo para fazer novas amizades, todo o processo de um novo, né? Eu só Sim, queria ter meus amigos que eu ia lá, chorava minha pitanga e voltava para casa e eu já não tinha mais. exato. Nossa, exatamente, eu me senti assim também. Que a cada. Eu fiquei 1 ano e meio, né? Então eu fiz 2 cursos na Irlanda. E eu senti que o meu primeiro curso foi totalmente diferente do segundo. Eu, Ah, obviamente, né, também mudei de escola, isso impactou também. Mas é isso, assim, quando eu lembro que quando finalizou o primeiro ciclo ali dos 6, 7 meses, enfim, que alguns amigos meus foram embora e eu falei, nossa, e agora, sabe? Eu vou ficar, o que que eu vou fazer da minha vida? Como que vai ser o semestre que vem sem eles aqui, né? Porque, querendo ou não, a gente se apega. E eu acho que hoje eu me considero menos, assim, mas eu me considerava uma pessoa muito apegada, né? Tanto é que no início, para mim, do meu intercâmbio na Irlanda foi muito difícil, porque eu senti muita falta da minha família, muita falta dos meus amigos. E aquilo era uma coisa que doía demais, sabe? E aí, voltando ao assunto da terapia, eu acho que a terapia ela me ajudou nisso. Ela me explicou que era só uma fase e que aquilo ali era normal. Eu acho que é muito gostoso quando a gente percebe que não é só a gente que está vivendo aquilo e que é algo que faz parte do processo, né? E a gente precisa ter calma, porque as coisas vão voltando para o lugar. Aos pouquinhos a gente vai vendo. Só que os primeiros dias são muito difíceis. Eu falo que a gente precisa sentir o que a gente está sentindo, né? Então, quando eu queria, eu chorava, eu conversava com as pessoas. Alguns amigos eu até cheguei a dizer que eu não queria mais continuar, mas ao mesmo tempo eu via todo o investimento que eu tinha feito e aquilo me doía mais, né? Porque eu falo, nossa, não foi pouco dinheiro que eu investi. E, e é isso, assim, eu acho que é tudo um processo, a gente precisa ter calma, ter paciência, muitas vezes ajuda profissional, acho que isso faz muita diferença. desculpa te cortar, você teve uma psicóloga do Brasil, da Irlanda, como que foi a sua busca por uma profissional? Então, a minha busca por uma profissional foi porque eu já queria desenvolver esse projeto de atender imigrantes, né? Na época eu não sabia muita diferença de imigrantes expatriados, mas aí inicialmente eu queria atender imigrantes. Hoje meu projeto é voltado para expatriados, mas enfim. E eu fui procurar uma psicóloga que trabalhava com isso, né? Porque eu queria ver como que era, eu queria ver qual que era a diferença e por que seria muito mais interessante eu procurar uma psicóloga que trabalhava essas demandas do processo Então, migratório. então era Ela era brasileira. especializada. Ela era uma brasileira, mas especializada no assunto. Sim, exatamente. A Luana, Pô, inclusive, ah, adoro. Foi eu muito sigo. bom. A Luana me deu uma consultoria também. Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque eu acho muito importante uma pessoa que estudou para aquilo. Porque Exato. não basta ser, ela já foi imigrante, ela já morou fora. Se ela Uhum. não estudar o processo de aculturação, o que são lutas Exato. migratórias, ela pode banalizar o que você está sentindo, né? Uhum. E Porque não durante entender também, né? Tipo assim, não entende o que a gente tá falando. porque durante o processo migratório, a gente tem vários lutos não elaborados. E se a pessoa não for especialista no que ela está falando, ela pode te causar mais ansiedade em si, Exatamente. né? Ou às vezes até te fazer desistir, porque você tá ansioso, você tá, às vezes, triste ali naquele momento, né? Porque existe uma diferença de coisas normais do processo de adaptação, saudade da família, falta de pertencimento, essa questão do idioma. Isso aí são demandas que eu falo que são normais, né, para quem mudou de país. Então, se o profissional que está te ajudando, que está te auxiliando, ele não entende essas questões interculturais, vamos dizer assim, ele pode muito bem cometer ali pequenas vamos dizer, microagressões, né? Exato. Muitas vezes, e às vezes por curiosidade também, né? Eu escuto dizer assim, muitas pessoas que já chegaram até a mim, amigos, clientes mesmo, né, já me falaram, olha, eu sentia que a psicóloga lá só queria saber como é que funcionava para eu poder mudar de país, sabe? E não, e a Luana foi totalmente ao contrário disso, ela me ajudou, ela mora nos Estados Unidos, né? Ela já tinha estudado isso, passou por esse processo também. Enfim, e a terapia para mim eu falo que foi realmente um divisor de águas ali, né? E Eu, engraçado que eu falo que só completar isso. Que, em Minas a gente fala, né, que casa de ferreiro é espeta de pau. Porque eu, psicóloga, né, e tava ali sem saber lidar com as minhas próprias emoções, sem saber lidar com aquilo tudo, né? E aí eu entendi, eu falei, não, eu não consigo carregar isso tudo sozinha, eu não preciso, inclusive, né? E ninguém precisa
viver tudo isso. Exato, exato. Especializado para isso. Mas eu acho isso muito legal. Por quê? Porque eu morei fora várias vezes e depois eu virei, né, psicóloga, eu virei uma psicóloga tarde, mas mesmo morando fora, eu sentia que eu não tinha o conhecimento necessário para atender quem morava fora. Sim, com certeza. Entendeu? Então, quando o meu terapeuta, o que acontece? A partir do momento que eu mudei, ele começou a procurar, a estudar sobre o assunto. E ele foi trazendo para a sessão os termos da aculturação, luto migratório. Eu falei assim, peraí, eu preciso estudar. Então, não é porque eu moro fora que eu sei atender melhor do que uma pessoa que está no Brasil. Não. A gente pode se identificar com a dor do outro. Mas se a gente não for atrás de um estudo especializado, a gente não vai ter embasamento teórico, porque a psicologia, sim, ela é um misto de acolhimento, né, de identificação, mas ela é também baseamento teórico. Sim, com certeza. Eu também. A minha. Eu, como psicóloga, eu vejo o quanto é importante, porque eu tive uma terapia na Irlanda, porque eu não elaborei muitos lutos, né? Muito dos lutos, igual eu fui fazer terapia, procurar terapia na minha última renovação, que eu já não tinha ninguém. Então eu tinha perdido, né? Também meus amigos tinham perdido várias coisas, né? Durante o processo. E eu comecei a ter crise de pânico. Então eu fui fazer psicologia, né? Fui fazer um tratamento. E eu vi como que ela mudou a minha vida. Como que ela me deu ferramentas para enxergar como que eu agia com certas situações, como que eu poderia agir diferente, né? Quando a gente começa a fazer, não sei qual é a sua abordagem, eu acredito que é TCC também, mas ela te faz o reprogramamento, o RPD, né? Tipo, ela te ensina como você vai usar aquilo, e você fala, nossa, meu Deus, realmente, que bobeira, né? Por que eu fazia desse jeito? E quando eu terminei, tipo, não terminei o tratamento com ela, mas quando eu me senti melhor, eu coloquei como meta de vida, que eu queria ajudar pessoas que passavam por isso. Porque eu vi o quanto ela foi necessária na minha vida. E talvez se eu tivesse começado com ela no início, eu não precisaria ter todos aqueles sintomas que eu tive de paralisar, de queda de cabelo, de emagrecer. Então, foi muito crucial. E foi quando eu voltei da Irlanda, voltei para o Brasil e iniciei a minha graduação em psicologia. Entendi. Nossa, que bacana. Bom, acho que é isso, né, que a gente tinha para trazer hoje aí para vocês. Tem mais alguma coisa, Lu, para falar, para complementar? Acho que ficou faltando alguma coisa. Não, gente, eu acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado, se identificado com a gente de alguma forma. E que esse podcast seja para você uma forma de acolhimento, onde você se sinta que você não está sozinho, né? E você discuta com leveza, que é a maneira que a gente está querendo trazer um pouco da saúde mental, de uma forma bem leve, de uma forma do cotidiano para todo mundo que mora fora, né? E a gente precisa dar voz também para todos os sentimentos que a gente sente morando no exterior. Com certeza, né? E eu falo que quando a gente muda de país, assim, a gente não leva só a nossa bagagem de roupa, né? A gente também leva a nossa bagagem emocional, né? E é importante a gente entender, né, de que a gente vai sentir. E a gente sentir aquilo que a gente precisa sentir, né? E é isso. Eu espero que esse podcast realmente, né, também traga um certo conforto para todo mundo, para que vocês se identifiquem, né, ali com as nossas histórias. E é isso, tem muita coisa nova aí, muita coisa boa chegando. Nosso projeto tá incrível. Até a próxima, gente. Até!